Abertura da colheita do arroz no Rio Grande do Sul. Safra deve ter até 8 milhões de toneladas. Presidente do PMDB de Cachoeira é nomeado assessor de assuntos municipais no governo do Rio Grande do Sul. Operação da Brigada Militar prende 47 pessoas em todo o Vale do Rio Pardo. Vamos mostrar também a história de uma jovem que, além da luta diária contra uma síndrome rara, enfrenta barreiras para obter benefício assistencial do INSS. Hoje é segunda-feira, 9 de fevereiro. O NT Sul está começando. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao NT Sul. Neste final de semana, no município de Tapes aconteceu a 25ª abertura oficial do arroz. 8 milhões de toneladas são esperadas na colheita do grão no estado do Rio Grande do Sul. Os gaúchos são responsáveis pela produção de 66% do arroz cultivado no país. Conforme o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a produtividade esperada na colheita do arroz no estado é 7,6 toneladas por hectare. Aqui no município de Cachoeira do Sul, a maioria das lavouras está se encaminhando para a fase final, a da colheita. A situação atual das lavouras, estão em fase final de tratos culturais. E a lavoura esse ano foi plantada de maneira tardia, devido aos aspectos climáticos. Por exemplo, dentro da época ideal, nós só tivemos cerca de 50% da lavoura plantada, enquanto que em outros anos nós tínhamos até mais de 70%. Então, o cenário não é muito bom, nós temos problemas no estabelecimento da cultura, dificuldades com tratos culturais, de outubro até janeiro, nós tivemos chuvas bem acima do normal. Então, tanto o plantio como a aplicação de herbicidas, fungicidas, outros produtos, e até a segunda aplicação de ureia foi prejudicada. A cerimônia oficial de abertura foi no sábado, às 10 horas da manhã, no Parque de Exposições do Sindicato Rural. O governador José Ivo Sartori afirma que o Rio Grande do Sul tem produção, produtividade e gestão, mas da porteira para fora ainda é preciso melhorar tarifas altas e ampliar mercados. Segundo o governador, o estado será parceiro das federações, das associações e dos produtores. O engenheiro do IRGA também está preocupado com a realidade do setor orizícola. A produtividade que nós temos média com o preço que nós temos atualmente, e com os custos elevados que vêm aumentando, principalmente no último ano, nós temos um cenário até preocupante para a situação da lavoura orizícola aqui, não só na região como no estado. O engenheiro justifica porque a produtividade no município não será conforme o esperado. Nebulosidade no período que o arroz mais necessita, que é o início do período reprodutivo, foi muito alta, então nós tivemos pouco sol nesse período, E a lavoura se encaminha para o início da colheita, nessa semana que vem algumas áreas já vão ser colhidas, mas com esse cenário de talvez uma produtividade abaixo do que nós estávamos esperando. Outra programação do evento foi a vitrine tecnológica. Nela, mais de 1.200 pessoas passaram pelas instalações. O objetivo das instituições e empresas, entre elas o Instituto Rio-Grandense do Arroz, era movimentar o parque e o interesse dos produtores por melhores condições de trabalho. Para fazer pressão política, para mostrar que a classe está mobilizada e que nós podemos lutar por preços melhores, que mais remuneradores, para que o nosso trabalho técnico seja recompensado com aquilo que nós queremos, que é a lucratividade. Além dessas cobranças, nós podemos conhecer novos produtos, conhecer tecnologias novas, cultivares e tudo aquilo que a melhor técnica tem a oferecer. Então, é cobrança, mostrar que a classe está mobilizada. Na lavoura experimental colhida ontem para oficializar a abertura, os técnicos utilizaram a cultivar IRGA 428.
com todo aquele manejo que é preconizado pelo IRGA para alta produtividade. Então, é uma oportunidade de ver o que foi feito naquela área, né? Tudo aquilo que se recomenda, e mostrar para o produtor que, fazendo tudo certo, né, se consegue uma produtividade elevada e se consegue plantar e colher na época recomendada também, né? Na safra do estado, a área plantada chegou a 1.200.000 hectares. Cada habitante consome 60 quilos por ano e a produção gaúcha é suficiente para alimentar 133 milhões de pessoas. Policiais militares do 35º Batalhão realizaram na sexta-feira a Operação Combo. Vamos à nossa redação, de onde Daniel Nunes traz mais informações. Boa tarde, Daniel. Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. Olha, a operação que aconteceu em Cachoeira do Sul fez parte de uma operação maior que aconteceu paralelamente em vários municípios de todo o Vale do Rio Pardo. Bom, aqui em Cachoeira do Sul, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade, a polícia montou barreiras, especialmente nas ruas Davi Barcelos e também Bento Gonçalves. Mas não foram somente veículos que foram fiscalizados, não. Pedestres também foram fiscalizados. E como resultado desta ação, que aconteceu na tarde de sexta-feira, foram 74 carros fiscalizados aqui em Cachoeira do Sul, 30 motos, num total de 186 pessoas. 9 carros estavam em situação irregular e 2 homens e também 2 adolescentes foram detidos por porte de entorpecentes. Em todo o Vale do Rio Pardo, o balanço é o seguinte: pelo menos 47 prisões aconteceram. Bom, certamente que a Operação Combo não resolve toda a questão da criminalidade em Cachoeira do Sul e no Vale do Rio Pardo, mas pelo menos com a polícia na rua, com a Brigada Militar na rua, uma sensação de segurança também já surge e renova um pouquinho as esperanças de que os constantes furtos e especialmente o tráfico de drogas que vem acontecendo e vem crescendo bastante também na cidade, com ações desse tipo, essas situações possam ser também minimizadas. Darcy. Tá certo. Obrigada, Daniel. Te espero daqui a pouquinho aqui no estúdio, tá bom? Economia pode parecer assunto de adulto, não é? Mas não é. A educação financeira é mais eficaz quando ensinada desde a infância e pode fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Quem frequenta esse salão de beleza já se acostumou com os serviços prestados e também com o pequeno Samuel, de apenas 5 anos, que de vez em quando aparece para varrer o chão, ajudar a organizar o ambiente e fazer outras pequenas tarefas. Ele recebe por isso e, inclusive, assina recibo. Exploração de trabalho infantil? Não. O pai explica. Um dia ele estava aqui no salão com a gente, ele viu o pessoal recebendo o seu salário da semana e ele disse que gostaria de trabalhar, de fazer alguma coisa para ter o dinheiro dele também. O que tu faz desse dinheiro que tu ganha toda semana? Eu compro alguma coisa. Tu costuma guardar também? Costumo. Eu guardo meu dinheiro no meu cofrinho. Por que ter dinheiro é bom? Para comprar coisa. O pai entende que a experiência dá ao filho a noção de onde vem o dinheiro e também ensina o verdadeiro valor das coisas. Esses dias ele estava no mercado e ele perguntou se com o dinheiro que ele tinha guardado, aquele doce, um chocolate, não me lembro o que era, se ele conseguia comprar ou não. A criança pequena, é importante que ela tenha contato com a moeda concreta, a moeda ou papel, algo palpável, né? Porque o cartão dá uma ideia de magia, né? De mágica. Eu vou lá e passo o cartão e aí tudo acontece. Eu não vejo que eu juntei várias moedinhas, que eu juntei vários, né, notas de R$2, de R$5 para comprar determinada produto que eu queira. Uma situação frequente que ocorre muito em lojas de brinquedos e corredores de supermercado, por exemplo, são os verdadeiros embates entre pais e filhos pequenos quando estes exigem aquisições não previstas no orçamento. E para conseguir o que querem, muitas vezes os pequenos usam de várias artimanhas. Fazem birra, choram, se jogam no chão, esperneiam, o que deixa muitas vezes os adultos totalmente sem ação. Essa psicopedagoga explica que, nesses casos, há necessidade de negociação prévia com a criança e muita determinação por parte dos pais. Eu preciso conversar com meu filho sobre essa conduta lá no mercado. Por exemplo, hoje nós vamos fazer uma compra e tu vai poder escolher um doce, um salgadinho, um refrigerante, né? Uma coisa, e cumprir aquilo que disse. Se tu ameaçou, tu tem que executar. Educação financeira, que na verdade deveria começar dentro de casa.
antes mesmo dos bancos escolares. Ser um trabalho efetivo e intensivo, reconhecendo o que é um planejamento, reconhecendo aquilo que é necessidade, reconhecendo aquilo que é desejo, reconhecendo as armadilhas que o mercado pode nos proporcionar, né? E o Samuel aprendeu a lição cedo. O pai é testemunha dos empréstimos que o filho faz, mas que, é claro, não deixa de cobrar. Vem cá, tu não tem que me pagar o dinheiro que eu te emprestei. Guarda numa carteira, tudo dentro de uma gaveta. Ele é bem organizado quanto a isso. Tudo controladinho. Tudo controladinho. E é impressionante, quando o dinheiro sai do bolsinho deles, eles dão um valor imenso. Muito bom. Bom, depois do intervalo, conheça a história de uma jovem que, além da luta diária contra uma síndrome rara, ela enfrenta barreiras para obter benefício assistencial do INSS. Nós voltamos já. Eu fiz o meu mestrado em gestão de negócios com ênfase em estatística. E ao fazer a faculdade de teologia, eu já me envolvi com comunicação. Meu doutorado, então, foi com resposta imunológica. Gravei um documentário que hoje tem uma visibilidade muito grande. Levou uma pesquisa de doutorado a uma linguagem mais simples. Isso está se transformando num livro agora. Foi realizado aqui dentro do ambiente do UNASP. Então, fui nomeado como diretor-geral aqui do NASP, Engenheiro Coelho. Aqui no NASP, hoje eu ajudo coordenando o curso de pós-graduação, dou aulas de metodologia, de pesquisa, iniciação científica e princípios de saúde. Nós temos uma missão diferente na área educacional, é salvar as pessoas. Meu nome é Lani Soares. Eu sou Martin Kuhn. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Você já pensou em viver 24 horas crescendo, morar o dia todo com seus melhores amigos, ter um ensino de qualidade e excelentes professores disponíveis a qualquer hora, poder praticar todos os dias os seus esportes favoritos e desenvolver o seu lado artístico e musical? E tudo isso em um ambiente maravilhoso, saudável e cristão? Esse lugar é o Instituto Adventista Brasil Central, o lugar onde você não para de crescer em todas as áreas. E ABC, aqui você está sempre crescendo. No último dia 30, nós mostramos aqui no NT Sul a dificuldade de acesso na Rua da Ana Paula, uma jovem portadora de deficiência múltipla. A menina cadeirante tinha de ser carregada pela mãe com a ajuda dos vizinhos para poder entrar e sair da própria casa. Nossa equipe foi atrás dos responsáveis para a busca de uma possível solução. Uma valeta impedia a entrada do carro na garagem e dificultava a saída da cadeirante que precisava da ajuda dos vizinhos. Os tubos para drenar a água estavam no local porque haviam sido adquiridos pela Associação de Moradores do bairro Fátima. Bastava a prefeitura fazer a instalação. O problema que se arrastava há 5 meses finalmente ficou resolvido. Na última sexta-feira, servidores da Secretaria de Obras executaram o serviço solicitado e os reparos finais estão sendo feitos pelo morador. Sim, estou quebrando os cascotes para caso de chover, não ter problema da entrada, né? A felicidade está estampada no rosto da Celi. Desde que mora nesta casa, essa é a primeira vez que ela passa com a filha pelo portão, sem precisar pegá-la no colo. É preciso força para conduzir a cadeira, mas nada perto do que passava. Até que enfim, né? Se não fosse vocês, eu acho que ia ficar. Desde agosto, eles sabiam que na rádio falaram, o jornal, tudo veio aí, né? Ninguém tomou conhecimento, agora arrumaram. Numa semana eles já vieram, né? Finalmente agora a senhora pode levar sua filha para passear na casa dos vizinhos. Ela tem muita vontade, os vizinhos querem que ela passeie, mas não tinha condições nenhuma, né? Fica só dentro de casa. Até para sair, para o carro entrar aqui, para pegar ela na porta da casa. Ficou bem fácil, bem prático. Então a senhora ficou feliz agora que pode levar ela para passear? Ah, posso. Fiquei feliz. Tem que fazer um pouquinho de força, claro, né? Continuar, mas não é mais no colo, agora é na cadeira. Não, agora pode sair, né? Porque não tinha condições nenhuma. Como tu viu, não tinha mesmo. Agora
Agora é só socar mais um pouco a terra e aí deu. Só esperar os dias das pedras se acomodarem e já tá tudo bem. Tá tudo bem, aí dá para passear com ela. Porque ela gosta de ser, ela não gosta de ficar só dentro de casa, como todo mundo, né? E de carro, para mim, viu ali que é difícil para levar ela longe. E agora eu posso botar o carro na porta para pegar ela. Os pedaços de tijolo ainda dificultam o acesso, mas o calçamento é uma responsabilidade do morador. Às vezes é tão simples de resolver, não é mesmo? Bom, nós vamos conhecer agora a história da Letícia, uma jovem que, além da luta diária contra uma síndrome rara, também enfrenta barreiras para obter um benefício assistencial do INSS e toda a medicação necessária ao seu tratamento. Quem conheceu a Letícia aqui em Cachoeira, conheceu ela caminhando, falando, frequentando escola, brincava com os amigos, corria, fazia de tudo normal. E do nada, vê ela em cima de uma cama, perdendo tudo, a infância, perdeu toda a juventude, né? Quem conheceu ela, olha, olhando para ela hoje, não conhece mais. Em frente ao hospital, que não permitiu nossa entrada, Denise nos encontra e relembra a infância normal e alegre da Letícia. Isso durou até os 10 anos, quando começaram as náuseas, vômitos, dificuldade para caminhar e as convulsões. Depois de uma maratona de exames, veio o diagnóstico de que a filha é a única portadora no Rio Grande do Sul de uma síndrome rara que não tem cura, a cialidose tipo 2, que compromete toda a estrutura física da pessoa. Que já deram muitas idades, né, para até 15 anos de idade, para ela conseguir enfrentar essa luta, mas ela foi muito mais forte, ela conseguiu bem mais, ela passou essa barreira, está conseguindo de novo. Hoje, a Letícia tem 18 anos de idade e 6 meses foi o tempo máximo que já passou em casa. O restante é no hospital. Ela precisa de medicamentos que, segundo a mãe, custam mais de R$5.000 ao mês. Alimentação especial que vale até R$1.500 mensais e 270 fraldas, das quais recebe 180. E mesmo estando cadastrada com todo o histórico da doença no sistema da Secretaria da Saúde do Estado, desde 2008, nem sempre ela recebe todos os medicamentos de que precisa. A gente tem a previsão, né? Todo mês nós recebemos uma remessa mensal, que é feita conforme a nossa demanda regional. Eventualmente pode ocorrer a falta, a gente precisa verificar qual é o medicamento para saber bem certinho por que faltou. Pode ser algum problema de entrega, pode ser algum problema de licitação, né? Porque todos são comprados através de licitação pública. Teria que verificar cada caso. Cada crise que dá, às vezes, ela tem falta de ar, ela fica com precisa de oxigênio, coisa que ela nunca precisou, agora está precisando. Isso aí também já é uma preocupação minha, porque eu não tenho como manter isso em casa. Às vezes saí de uma internação, até me orientaram, né? Poder dar toda a parte clínica dela em casa, mas eu não tenho verba para isso, né? Não tenho soluções para isso. Mandei dar uma enfermeira, manter uma enfermeira 24 horas envolvida em medicamentos, soro, funções, sabe assim, tudo em inalação, essas coisas todas. Eu quero o direito dela, né? Que eu vejo tanta gente com tanto direito aí, por nada. Não é pobre, tem que ser miserável. Esse tem sido o argumento do INSS para negar o benefício assistencial à Letícia. Há 7 anos, os advogados Vitor Dalcin e Rosana Azevedo prestam assistência jurídica à família e já estão na 3ª tentativa processual. A renda mensal da família, dividida por 3, resulta em pouco mais de meio salário por pessoa. E isso é muito para a regra jurídica que condiciona a concessão do benefício a nada mais que meio salário mínimo por pessoa. Nós já ingressamos com outro processo, mas nós não podemos assim prever nada. Se o entendimento continuar exatamente como foi até agora e não levar em conta o agravamento e a situação que ela está também para com o Estado, que muitas vezes vem as fraudes, outras vezes não vem, eles estão numa situação precária, é uma situação desesperadora. A esperança, mais uma vez, depende somente de uma coisa: da sensibilidade e também do acompanhamento dos peritos, né? Da assistente social
e do médico. A Denise torce também. Torce que dessa vez a interpretação do direito seja por justiça. Tudo que eu quero de dignidade para ela é o bem-estar dela. O maior sonho, lógico, era outro sonho, né? Mas o meu bem-estar para ela é isso, né? Eu deitar no travesseiro amanhã, me acordar e dizer, ela tem todas as coisas dela. Não preciso sair correndo em lugar nenhum, né? Sair atrás de juízes, de promotores, advogados, né? Jornais e tudo que é lugar para poder dar o que é o direito dela, né? É difícil tu ver teu filho te deixando aos pouquinhos, sem poder fazer nada. É difícil tu enfrentar, lógico, eu estava preparada para tudo isso, mas a gente nunca aceita, né? Porque o filho da gente é um pedaço da gente. É a tua vida? É a minha vida, ela é minha vida, é meu futuro, ela é tudo para mim. E como que a confirmar a reciprocidade desse sentimento, nós encerramos a entrevista com a Denise porque a Letícia pediu para chamar pela mãe. Não, já fechou. Dignidade, né? Um direito básico. Veja a seguir, Coordenadoria Regional de Educação está com inscrições abertas para vagas temporárias. Grupos de jovens se reúnem no centro de Cachoeira para alertar comunidade sobre a importância de se adotar hábitos saudáveis. Tem ainda a previsão do tempo, é já já. A 24ª Coordenadoria Regional de Educação está com inscrições abertas para contratos temporários de professores. A necessidade de professores para quais áreas e níveis de ensino? A necessidade de professores, onde foram abertas as inscrições para o contrato, são nem sempre onde não há o professor, mas onde não há o banco de contratos. Porque o professor pode estar com regência, estar na escola, mas tem que ter o banco de previsão caso haja necessidade de repor. Então, temos no ensino médio, né, nos anos finais do ensino fundamental, e nos anos iniciais do ensino fundamental apenas em Estrela Velha, com língua guarani, uma escola que funciona numa aldeia guarani, e nos demais anos iniciais não tem, porque nós ainda temos um banco grande de nomeados aguardando nomeação. E, no caso, esses professores estando nesse banco, qual a previsão deles começarem a lecionar? É à medida que surgirem as necessidades. Nós estamos fazendo um estudo por escola, então, onde houver a constatação dessa necessidade, será encaminhado, então, o chamado do professor, né, e a sua contratação. Questiono sobre os requisitos exigidos para a inscrição. É a formação, a titulação, a licenciatura que o habilita para o exercício daquela disciplina como regente. E outra questão, coordenadora, como estão os preparativos para a volta às aulas? Como as escolas estão se organizando e vocês aqui estão preparando o quadro de professores para receber esses alunos? Nós estamos num período de transição, estamos concluindo a 3ª semana frente à coordenadoria. Estamos, no primeiro momento, compondo a nossa equipe.
criteriosamente, né, para que a gente forme uma boa equipe de trabalho, com qualidade, com responsabilidade, que tudo transcorra bem, em função da educação. Mas a nossa primeira preocupação, chegando aqui, é o quadro de recursos humanos, quadro por escola. E é o nosso foco primeiro, é nisso que nós estamos centrados, tentando prover todas as escolas das suas necessidades, para que o ano letivo, no dia 26, né, quando os alunos retornarem, temos assim minimizado as deficiências, né, que sejam todos atendidos dentro daquilo que se espera. E aqui no município de Cachoeira do Sul, como está o quadro de professores? Até o momento, aqueles quadros que nós já tivemos a oportunidade de analisar estão tranquilos, estamos fazendo alguns remanejos, né, otimizando esses recursos, tentando utilizar da maneira mais racional possível, né, para que todos sejam atendidos. Há um cuidado da coordenadoria para que o professor more perto da escola onde ele vai trabalhar? Olha, isso seria uma situação ideal, né? Mas tentamos sempre conciliar, assim como nós dizemos já nas reuniões, aquilo que é legal, aquilo que é previsto e amparado legalmente com o que é justo, que é humano, mas nem sempre nós conseguimos 100%, mas nos esforçamos o máximo para chegar perto desse ideal. A 24ª atua em 11 municípios. Pergunto sobre o funcionamento do trabalho, tendo em vista a distância de muitas das escolas. Olha, as dificuldades são grandes, temos bastante, mas hoje nós temos a tecnologia que diminui essas distâncias, né, esses espaços, que tem acessibilidade, há uma comunicação bem rápida, né, as coisas são muito instantâneas, nós temos que ter agilidade para usar esses recursos. Na medida do possível, assim que a casa estiver organizada, o quadro estiver completo, interno da coordenadoria, é a intenção minha e do professor João Lisboa, que é o adjunto, coordenador adjunto, de visitarmos os locais, de nos fazermos presentes nas escolas, tanto aqui da sede como nos outros municípios, nos demais municípios. Porque nós temos, como eu te disse, essa acessibilidade via tecnologia, mas nunca é a mesma coisa ir ao local, conhecer a comunidade, as pessoas envolvidas em todo esse processo de educação. Então, faz parte do nosso projeto, só que assim, como eu já te disse, terceira semana. Então, nós já fizemos muita coisa, estamos tentando colocar em ordem, né, fazer o melhor possível, mas está no nosso objetivo diminuir essas distâncias. Os candidatos deverão realizar a inscrição via internet, através do site www.educacão.rs.gov.br ou na sede da coordenadoria, na Rua Ramiro Barcelos, número 2762. Lembrando que amanhã, dia 10, é o último dia para fazer as inscrições, tá ok? Um grupo de jovens se reuniu ontem no antigo Bar América, no centro de Cachoeira, para alertar a comunidade sobre a importância de se adotar hábitos saudáveis. Aferição de pressão e medição de glicose foram alguns dos serviços gratuitos oferecidos. Caleb! Eu sou! Esse é o grito de guerra dos jovens que fazem parte do Missão Caleb, um projeto que existe em boa parte do Brasil e aos poucos começa a se desenvolver também em Cachoeira do Sul, junto a um projeto mais antigo ainda, o Clube de Desbravadores. Uma das primeiras ações do grupo na cidade foi a promoção da Feira de Saúde, no centro, destacando a importância da prevenção de doenças. O Clube dos Desbravadores, ele é uma entidade que trabalha com jovens de 10 a 15 anos na participação e de 15 anos em diante na liderança. E o objetivo é fazer com que esses jovens desenvolvam a parte física, mental, a parte espiritual e estejam trabalhando durante todo o ano. Os Calebs também têm um público-alvo jovem, mas ele é um projeto de férias. No momento em que não estão estudando, no momento em que estão com o tempo mais livre, esses jovens então se reúnem para atender a comunidade, para trazer dicas de saúde, para trabalhar em prol da comunidade, da igreja e também ajudar aí nessas questões de saúde, de conscientização e tudo mais. Ok, bom, e o que motiva esta feira específica de saúde aqui em Cachoeira do Sul? Bom, os dados que nós temos sobre a cidade, sobre o país, mostram que a questão da informação, embora seja divulgada, ainda não tem sido muito atendida na questão da prevenção, por exemplo, no sol,
das doenças que o sol produz, a falta de consciência do uso dos remédios naturais, como água, ar puro. Então, o objetivo dessa feira é trazer consciência às pessoas para que elas possam cuidar melhor da saúde com os recursos simples que nós temos na natureza e dessa forma possam estar então com o corpo emocional e a mente mais desenvolvidos e com qualidade de vida, né? Que é muito importante. Ok, bom, o pastor me falava antes aqui sobre um assunto muito importante que é a idade biológica. Quer dizer, eu posso ter uma idade cronológica específica, mas a minha idade biológica ser diferente. Explica pra gente, pastor. Através dos recursos da natureza, usando ou deixando de usar, eu posso estar acrescentando anos de vida ou perdendo anos de vida. Então a idade biológica ela é o seguinte: quanto mais recursos naturais eu uso, quanto mais prevenção, quanto mais eu cuido da minha saúde, mais jovem é o meu corpo. Então tem pessoas que vieram hoje fazer o teste e estão com 30 anos na identidade, mas tem quase 40 anos na idade biológica, ou seja, o corpo está mais envelhecido do que deveria estar. Então nós vamos dar orientações, dicas para que ela possa então utilizar esses recursos e estar ajustando a sua idade para ficar pelo menos como é a idade cronológica, ou quem sabe até com bastante cuidado, pode ter o corpo ainda mais jovem do que a idade na identidade. Algumas pessoas parecem e agem como se fossem mais velhas e outras como se fossem mais jovens com a mesma idade cronológica. Estudos recentes apontam que pessoas podem mesmo ser biologicamente mais idosas que outras com a mesma idade cronológica. E esta diferença pode ser de até 10 anos. Para evitar o envelhecimento precoce, algumas precauções simples são indicadas. Falamos também sobre o descanso, a questão de dormir as horas certas, que cientificamente falando seriam em torno de 7 a 8 horas por noite. Então nós falamos sobre o descanso, sobre a questão da alimentação, que é algo muito importante. A Organização Mundial de Saúde diz que a má alimentação tem produzido em torno de 65% do câncer. Então, assim, cuidar do que come, e cuidar dos horários em que come. Então, falamos também da temperança, que é a questão de você, assim, saber usar as coisas, não exagerar e também não usar de menos. E, por fim, aquilo que talvez seja o mais importante, que é a confiança em Deus. Nós cremos que sem a confiança em Deus, você perde os benefícios de tudo que veio antes. Então, nós estamos aqui disponibilizando um momento para as pessoas receberem literatura, fazerem oração, refletirem, meditarem. Então, muitas pessoas têm vindo aqui para ter esse momento com Deus e fortalecer a sua confiança em Deus. O trabalho é voluntário e uma das integrantes foi essa enfermeira que saiu feliz da feira. Olha, adorei. Nunca tinha participado, gostei mesmo. Vou me candidatar de novo, o pessoal pode contar comigo. Legal. Bom, você trabalhou aqui com aferição de pressão, para ver como é que anda a pressão do cachoeirense e também com a questão da glicose. Como é que andam esses dois aspectos específicos do povo que passou aqui hoje à tarde? Olha, até que foi bom, o resultado foi bom. O povo está se cuidando bem, pressão está boa, glicose também. Estamos se cuidando mesmo. Ok, no caso da pressão, quais são assim, os principais fatores de risco, por exemplo? O que pode fazer com que a pressão de alguém se eleve ou que fique normal? Olha, eu acho que o normal se elevar seria o sal, né? Porque realmente todo mundo abusa do sal. E falta de exercício físico também, né? O pessoal não se cuida realmente. Mas até que hoje aqui estavam tranquilos, pelo menos os que passaram por aqui. E quem participou da feira também saiu satisfeito. Gostou da Feira de Saúde? Primeira vez que participou? Primeira vez que participei, muito interessante, gostei bastante, tem bastante dicas importantes, bem legal. E como é que estava a saúde, como é que estava a glicose? Tudo em dia ou tem alguma coisa para mudar? Bastante coisa, rever bastante, rever os conceitos da alimentação, que hoje em dia a vida é muito corrida, a gente não tem tempo mesmo, acaba desdeixando do que é importante, que é a saúde. Já conhecia esses 8 remédios naturais ou nem sabia que existiam? Nem sabia, não sabia mesmo, não conhecia. Conheci aqui, gostei bastante. Legal, já vale para passar de mãe para filha, não é? Ah, você gostou. Ainda bem que ela adora. Muito bom. E por falar em saúde, o Momento Nutrição de hoje traz os benefícios do abacate. É com a nutricionista Denise Caspani. Olá, tudo bem? Você gosta de abacate? O abacate é um fruto nativo da América Central, mas com diversas variedades produzidas no Brasil, principalmente do Rio de Janeiro em direção ao norte, por ser uma planta sensível ao frio. Possui uma coloração que varia do verde ao preto arroxeado. Por ser rico em gordura, é bastante calórico, então consuma no máximo 3 colheres de sopa por dia.
Mas as gorduras que fazem parte da sua composição são gorduras saudáveis. O abacate não possui colesterol e é composto principalmente de gordura do tipo monoinsaturada, a mesma do azeite de oliva. Essa gordura ajuda a controlar a taxa sanguínea de LDL, o mau colesterol, e aumenta o HDL, o bom colesterol, que protege as artérias ao invés de destruí-las. O abacate também é uma excelente fonte de fibras. Fornece 6 gramas de fibra por 100 gramas de polpa. Lembre-se, um adulto precisa de 20 a 30 gramas de fibra por dia. Também é rico em vitaminas A, C e E, minerais como magnésio, ferro e zinco. Por isso, é um fruto que oferece vários benefícios. Reduz a taxa de colesterol e pressão sanguínea, possui ação antioxidante, age contra a prisão de ventre e perturbações digestivas, possui ação anti-inflamatória, auxilia na desintoxicação do fígado, evita a fadiga mental, ajuda na formação de ossos e dentes e fornece energia, aumentando a disposição. Como comprar e armazenar o abacate? Prefira frutos de cor uniforme e íntegros, livres de pontos escuros e pesados em relação ao tamanho. Para verificar se está maduro, basta segurá-lo e apertar levemente com o polegar a região próxima ao pedúnculo, que deve ter uma textura macia, mas não mole. Caso queira acelerar o processo de amadurecimento, coloque o abacate num saco de papel e deixe em ambiente sem luz. Para armazenar, o mais adequado é um local fresco. Por oxidar com facilidade, deve ser consumido ou usado imediatamente depois de aberto. Para retardar o processo de oxidação, regue com substância ácida, como suco de limão ou vinagre. Para congelar, retire a polpa, amasse com bastante suco de limão, em seguida coloque num recipiente, tampe e leve ao congelador por até 4 semanas. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail para nós. É só entrar no nosso site novotempo.com/NTSul. É na barra Você Repórter. Tchau e até a semana que vem. Segunda-feira, dia oficial de começar a dieta, aproveita a dica aí da Denise, tá bom? Bom, confira como fica o tempo neste início de semana em todo o estado gaúcho. O dia em Cachoeira do Sul começou novamente com temperatura agradável, assim como no fim de semana, com poucas nuvens. Para hoje, previsão de sol, calor, sem chuva. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 20 graus. A máxima deve chegar aos 33. Para terça-feira, também previsão de sol, já com aumento de nuvens. Mínima de 22 graus e máxima de 35. Para quarta, previsão de mudança do clima na cidade. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima deve ficar em 21 graus e a máxima é em 31. E vamos agora ao mapa para ver como fica o clima em todo o Rio Grande do Sul nesse começo de semana. A semana começa com um predomínio de sol em grande parte do estado gaúcho. Hoje o tempo fica seco e o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões. Ao longo do dia, contudo, a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva em áreas do norte, próxima divisa com Santa Catarina, e do leste gaúcho, atingindo a serra, o litoral e a região metropolitana. Já as temperaturas seguem elevadas, com forte sensação de abafamento durante a tarde. Após marcas amenas ao amanhecer, com mínimas em torno de 14 graus, as máximas no estado ultrapassam os 30 graus na maioria das regiões. Vamos agora às temperaturas máximas previstas para hoje. Em Pelotas, no sul do estado, máxima de 30 graus. Para Porto Alegre, máxima de 33. Em Passo Fundo, 31. Em Santa Maria, 33. E 36 em Uruguaiana. No litoral norte, em Tramandaí e Capão da Canoa, 34 graus. Veja a seguir, presidente do PMDB de Cachoeira, Luciano Figueiró, é nomeado assessor de assuntos municipais no governo do Rio Grande do Sul. Que tal incluir a sua leitura diária um clássico com muita ação e conteúdo histórico? Veja daqui a pouquinho o livro que separamos para você. Eu volto já já.
inteligente, livre, singular, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. O presidente do PMDB de Cachoeira do Sul, Luciano Figueiró, foi nomeado assessor de assuntos municipais no governo do Rio Grande do Sul. A função é subordinada à Casa Civil. Até então, ele era assessor do deputado federal Alceu Moreira, do mesmo partido. Daniel Nunes conversou com Luciano Figueiró. O que significa para Cachoeira a sua nomeação nesta função específica do governo? A nossa função vai ser fazer a intermediação na Casa Civil, nesse setor que é a assessoria dos municípios, entre as lideranças comunitárias, em especial prefeitos e vereadores, junto ao governo, para levar as reivindicações, os encaminhamentos, agendar reuniões, encontros com os setores do governo. E, obviamente, por ser cachoeirense, nós daremos um atendimento especial à Cachoeira do Sul, às lideranças aqui da nossa cidade, para que as demandas de Cachoeira possam ter um atendimento junto ao governo do estado nos mais diversos setores. Ok, inclusive Cachoeira tem várias demandas, né? Muitas delas em andamento, mas com a devida parada depois da mudança de governo, como por exemplo hidrovia e tantos outros assuntos, né, que dependem da esfera estadual, né? Então essa sua função termina sendo extremamente estratégica também para o município, né? Pode haver favorecimento ou não? Todos os temas que são aí do dia a dia das reivindicações de Cachoeira, entre eles a hidrovia, RS 403 e todas as outras demandas que inclusive foram aí organizadas pelo Conselho da Cidade na Câmara de Vereadores no período agora em que o Marcelo, meu irmão, foi presidente. Nós trabalharemos isso e outras tantas que surgirem no decorrer do período do governo. Nós obviamente vamos atender todos os municípios da região e do estado, em especial da região, porque na condição de assessor deputado Alceu agora, nos últimos 2 anos, a gente atendeu em torno de 50 municípios, Vale do Jaguari, região centro, Quarta Colônia, Vale do Rio Pardo, um pouco da região sul. Esses municípios nós vamos atender de outras regiões do estado, que agora se amplia o leque de municípios que vão nos procurar lá. Vamos fazer isso, e claro que dentro desse espaço, Cachoeira, por ser a nossa cidade, até porque a gente conhece um número maior de lideranças comunitárias, políticas, nós evidentemente vamos estar lá atendendo, não de forma diferenciada em relação aos demais, mas por conhecer, facilitando esse contato com o governo do estado. Ok, e no aspecto de conciliar, por exemplo, a presidência do partido no município com essa nova função, dificulta um pouco do trabalho no próprio município ou é tranquilamente possível conciliar as duas coisas? Não, é possível, eu vou estar aqui sempre, nós temos uma equipe muito boa, muito coesa, que tem um entendimento da importância de trabalhar o partido aqui, preparando as questões que vierem agora. Então, eu acho que não vai haver problema, a gente vai conseguir conciliar, vamos organizar as agendas de reuniões de tal forma que a gente possa participar ao máximo aqui. Mas, independente disso, quando eu não estiver em Cachoeira, a nossa equipe da executiva do partido, que é composto por companheiros que são aí apaixonados pela sigla, vão trabalhar isso de forma tranquila. Ok, uma última pergunta, que é uma curiosidade, né? Um assunto que até agora não andou e, ao que tudo indica, parece que não vai andar, não é? Que é a questão daqui a pouco, de uma relação mais próxima entre a Prefeitura de Cachoeira do Sul e o próprio PMDB, com uma entrada, quem sabe, do PMDB na base do governo Neyron. Esse assunto, a princípio, não andou, não é, Marcelo? Esse assunto não evoluiu. Eu tive uma conversa com o prefeito, na verdade, num primeiro momento, a conversa foi no sentido de, como presidente do PMDB, me colocar à disposição do prefeito para ajudar junto ao governo, né? Pelas relações que a gente tem do ponto de vista partidário. Mas agora, por estar dentro do governo na Casa Civil, que é o espaço que faz toda essa
articulação política, nós obviamente vamos ter condições de ajudar mais ainda a Cachoeira. Inclusive, pretendo na segunda-feira agora ligar para o prefeito Neirão para me colocar à disposição para ajudar a cidade. Embora sejamos oposição aqui em Cachoeira, isso não significa que não estejamos dispostos a trabalhar junto pela cidade. É o que nós pretendemos fazer, independente da questão partidária, de ser governo ou oposição, trabalhar pela cidade. Agora, em relação a um desdobramento mais consistente no ponto de vista de estar no governo, isso não evoluiu e acredito que, por enquanto, nós vamos trabalhar para o Cachoeira independente de estarmos no governo ou não. Ok. Luciano, muito obrigado pelo bate-papo, pela disposição em nos atender e sucesso nas novas atividades do Governo do Estado. Estamos à disposição dos companheiros e da comunidade naquilo que for preciso e também possível dentro do governo, né? Mas independente disso, à disposição de vocês. Parabenizar de antemão, não tinha tido oportunidade, por esse novo momento da TV Cachoeira com esse noticiário ao meio-dia que tenho certeza veio para fazer a diferença. A Organização Mundial da Saúde considera o alcoolismo uma epidemia mundial e a terceira causa de mortes no mundo. Acidentes de trânsito, desestruturação familiar e violência doméstica são apenas alguns prejuízos provocados pelo vício. Alcoolismo é o tema da nossa próxima entrevista. Síndrome da dependência do álcool, ou o popular alcoolismo. Sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com a nossa convidada, a psiquiatra Fernanda Beck, que também é aqui em Cachoeira, coordenadora do Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas. Doutora, alcoolismo realmente é uma doença? Sim, Lena, o alcoolismo é uma doença e tem tratamento. Nós podemos hoje em dia afirmar que pode ser tratado e em muitos casos até a pessoa ficar em abstinência. E o que depende do sucesso, depende o sucesso desse tratamento? De medicação ou principalmente da vontade da pessoa? Eu acredito que principalmente da vontade da pessoa. A medicação, o apoio da família, o apoio do centro de tratamento, isso aí tudo é um coadjuvante. O principal é a vontade da pessoa, que tem que ser forte. Não adianta nada os outros dizerem que ela tem que parar de usar álcool, que tem que deixar de estar bebendo, se a própria pessoa não tem essa vontade. O que caracteriza uma pessoa dependente do álcool? Ela já se enquadra como um alcoolista. Mesmo que a pessoa beba apenas um copinho de cachaça, um copinho de aperitivo, como se diz, todos os dias, já caracteriza o vício no álcool. O que caracteriza é a rotina da pessoa beber diariamente, ou pode beber também uma vez por semana em grandes quantidades, mas tendo uma frequência, isso já se caracteriza a dependência de álcool. O alcoólatra se dá conta do vício ou habitualmente existe a questão da negação? Olha, isso é bem variável. Tem alguns casos que a pessoa percebe que está dependente e vem procurar ajuda espontaneamente. Em outros casos, ela pode não se dar conta, porque aquilo ali já se tornou um hábito, já faz parte da rotina dela. Ela sente falta daquela bebida quando não tem possibilidade de beber, então às vezes ela não se dá conta. E até resiste muito quando algum familiar ou algum amigo quer que ela faça o tratamento. A rotina do dia a dia do CAPS, aparecem mais homens ou mulheres dependentes do álcool? Olha, os homens são bem mais frequentes, mas nós também vemos casos de mulheres e mulheres que consomem grandes quantidades de álcool. É mesmo? É verdade. E como é que fica o dia a dia dessas mulheres? Como é que tu no dia a dia, no teu trabalho, percebe a rotina de vida delas, a transformação que o álcool traz para a vida delas? Olha, o que a gente percebe é que o álcool se torna indispensável na vida dessas pessoas. Talvez até a principal preocupação para que elas acordem de manhã, né? Muitas vezes a pessoa acorda e a primeira coisa que ela faz é tomar um gole de cachaça. O álcool vira uma motivação. Vira motivação, vira o objetivo principal da vida da pessoa. Tratamento é uma dependência mais física ou psicológica, ou as duas coisas? As duas coisas. Uma coisa que a gente percebe nessas pessoas que bebem com grande frequência, em grande quantidade, elas passam muito mal, tem uma síndrome de abstinência muito intensa, muito forte, a partir do momento que elas param de beber. Né? A gente até às vezes comenta assim que
que a pessoa parece que piora o quadro clínico dela quando ela fica sem o álcool. Mas, na verdade, é o organismo que está se readaptando naquela situação de abstinência, com sintomas muito fortes de confusão mental, tremores, delírio. É um quadro bem importante. Nós já fizemos várias reportagens aqui no Centro de Atenção Psicossocial AD, no CAPS AD, sobre o alcoolismo. Entrevistamos pessoas, acompanhamos a rotina de vocês. Sim. Dessas pessoas, muitas seguem no tratamento ou a maioria desiste? Olha, Lera, nós temos um grupo de pacientes que estão em tratamento, que é um grupo que já se mantém há bastante tempo, que mesmo que algum tenha eventualmente uma recaída, eles se mantêm ao longo do tempo e a gente consegue observar que elas estão se mantendo abstinentes, estão se mantendo frequentando o CAPS AD. Porque não existe, pelo que a gente ouve dizer, o ex-alcoólatra. A pessoa alcoólatra uma vez vai ser sempre, só tem que se manter abstinente, é isso? O alcoolismo é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica. Né? O que nosso objetivo até nem é, né? Segundo a legislação do Ministério da Saúde, nosso objetivo não é a abstinência. É que o objetivo dos CAPS é que a pessoa reduza o máximo possível o uso de álcool e drogas e que a gente possa dar o suporte para ela se manter da melhor maneira, mesmo que eventualmente esteja em uso. Claro que se a pessoa conseguir parar de beber, conseguir parar de usar drogas, é excelente. Mas muitas vezes a gente tem que conviver com pacientes que não conseguem deixar de beber, né? E mesmo assim a gente vai dando suporte, vai dando as terapias para que eles consigam ter a melhor qualidade de vida possível. Ter uma vida digna, pelo menos. Exatamente. Aqui em Cachoeira nós temos um problema bem presente no dia a dia dos cachoeirenses, principalmente na parte central da cidade, a questão das pessoas, de alcoólatras na praça. Essas pessoas recebem algum tipo de atendimento de vocês? Ou já foi tentado algum tipo de assistência a essas pessoas? Exatamente. Essas pessoas que nós chamamos de moradores de rua, eles frequentam o CAPS AD diariamente, eles recebem 3 refeições todos os dias e também recebem a possibilidade de tomar banho, de fazer higiene, lavar suas roupas. São encaminhados para dentista, para assistente social, para outras especialidades médicas que for necessário. Muitos recebem até um encaminhamento até para emprego. A pessoa que está em tratamento, a pessoa que está querendo largar o vício, qual é o papel da família no suporte a isso tudo? Olha, eu acho que a família tem 2 papéis fundamentais. Uhum. Eu acho que a família tem o papel de apoio e também de limites. Né? Apoio no sentido de acompanhar essa pessoa para o tratamento, né? Se houver necessidade de uma internação, estar presente na internação, né? Muitas vezes o local onde a pessoa é internada solicita que seja, né, fornecido alguns materiais, algum tipo de roupas, material de limpeza. Então a família também tem que estar presente nesse sentido. E, por outro lado, é importante que a família dê a questão do limite, principalmente para os jovens, para os adolescentes que estão começando a ter contato com álcool e outras drogas, para que oriente, né, quanto aos riscos do uso abusivo do álcool, não liberar para que o jovem saia para beber nas baladas. E tem muito disso hoje em dia, né, Fernando? Eu acredito que cada vez mais. E aí é que começa o vício? Nós vemos assim que muitos jovens começam muito cedo a ter contato com álcool, né? Uhum. É a droga mais consumida, até por ser uma droga lícita. E nas baladas, no dia a dia, às vezes em casa mesmo, na brincadeirinha do final de semana, é que tudo começa. Às vezes o pai já é usuário de álcool, ele pede para o filho preparar sua caipirinha, pede para preparar seu aperitivo, o filho já vai tendo contato com a bebida, não é? Já vai experimentando aquela bebida, então isso é muito, muito importante que a família dê esse limite, né? Que não tem acesso ao álcool, a bebidas de álcool, né? Para a criança e o adolescente.
Ok, então. Obrigada, Fernanda, pelos esclarecimentos. Tá? E mais uma vez frisando ao telespectador que qualquer tipo de assistência, qualquer tipo de orientação, o Centro de Assistência de Atendimento Psicossocial, Álcool e Droga está disponível, né, Fernanda? Sim, pode nos procurar que nossa equipe está à disposição. Que tal largar os eletrônicos um pouquinho e incluir mais um livro à sua leitura diária? Veja a sugestão que separamos para você hoje. Oi, gente! A dica de leitura de hoje é para aquelas pessoas que gostam de ler histórias clássicas com muita ação e conteúdo histórico. O livro Os Três Mosqueteiros foi escrito por Alexandre Dumas em 1844. Ele é um romancista francês e filho de uma grande figura militar da época. Se trata do primeiro livro da série Capa e Espada, que é composta por 3 volumes e que garantiu a ele fama internacional e sucesso instantâneo e secular. A trama se passa na França do século XVII, onde florescia o esplendor da corte, o sensacionalismo das intrigas políticas e o poderio econômico e cultural de uma época brilhante. A história ela é tecida de uma forma dinâmica e inteligente e conta as aventuras de 4 grandes heróis, Athos, Aramis, Porthos e D'Artagnan. Mas, se são 4 heróis, por que o título do livro são Os Três Mosqueteiros? Para alguns historiadores, Alexandre Dumas queria fazer de D'Artagnan um personagem secundário, tendo função de só introduzir os 3 mosqueteiros na história. Mas o personagem ele começou a criar forma, a ponto de ganhar destaque e se tornar um dos mosqueteiros. Mas o autor preferiu deixar o título original intacto. O livro começa em 1625, quando D'Artagnan sai do interior em busca do seu sonho, se tornar um integrante dos mosqueteiros do rei. Assim como seu velho pai foi um dia. Para ajudar com o sonho, o pai de D'Artagnan entrega a ele 3 presentes: 15 escudos, que era a moeda da época, um cavalo e um conselho de não tolerar nada se não fosse solicitado pelo cardeal ou pelo rei. Junto com os presentes, o pai de D'Artagnan também entregou uma carta de recomendação para o jovem aventureiro, para que ele conseguisse realizar seu sonho mais rápido. Mas essa carta acaba caindo nas mãos erradas ao longo da trama. Ao chegar na cidade, o D'Artagnan ele se depara com 3 mosqueteiros e acaba se envolvendo numa briga com eles. Só que no meio dessa briga, surge um inimigo em comum dos 4 aventureiros, o que faz com que eles se unissem para acabar com esse adversário. É nesse momento em que D'Artagnan é adotado pelo grupo, sob o lema tão conhecido, um por todos e todos por um. Os Três Mosqueteiros foram várias vezes adaptados para o cinema. Eu indico essa leitura primeiramente por se tratar de um clássico e pelo fato de Alexandre Dumas ser considerado por muitos o verdadeiro pai da literatura francesa. É uma verdadeira aula sobre a história da França e da Inglaterra, o que transforma o livro não somente no entretenimento, mas no meio de aprendizado bastante divertido. Então, boa leitura e até a próxima! E com a dica de leitura de hoje eu me despeço. Aproveite e dá uma passadinha lá na Biblioteca Municipal de Cachoeira ou da sua cidade e pegue o livro sugerido pelo Yuri. Semana que vem ele traz mais dicas de leitura para você. Amanhã, ao meio-dia, o NT Sul está de volta. Uma excelente tarde para você. Tchau!